Tá prontinho, tá tudo certo. Tá prontinho? Sim. Então tá bom. O tema que me foi sugerido, né, para a gente falar nessa noite foi sobre assistência de enfermagem e oncologia. É muito bacana saber que eu venho falar depois de palestras falando sobre a terapias integrativas, sobre medicina integrativa, porque eu utilizei um subtítulo para essa aula, me deram essa liberdade, eu falei, vou aproveitar, né? Principalmente quando a gente fala com profissionais que trabalham com doenças oncológicas, então o subtítulo dessa aula é Integrar para Cuidar Melhor. E a gente vai começar um pouquinho falando sobre os conceitos e os princípios, né, em cuidados paliativos. É fundamental que a gente entenda, que a gente desmistifique alguns conceitos dentro da área de cuidados paliativos. A gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória das doenças oncológicas, o papel dos profissionais em oncologia e algumas considerações. Então, assim, por definição, a gente tem a definição sobre o que é a abordagem dos cuidados paliativos desde 2002, pela Organização Mundial da Saúde, e ela vem sofrendo alterações, né, e revisões constantes. Essa é uma das últimas atualizações, que diz o quê? Os cuidados paliativos são uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes, adultos e crianças e de seus familiares. Então, a unidade de cuidado em cuidados paliativos sempre vai ser o paciente e seus familiares, que enfrentam problemas associados às doenças graves e progressivas, né? Então, é importante a gente já dizer aqui que cuidado paliativo não está só destinado aos pacientes oncológicos ou só destinado aos pacientes com demência, ele está destinado a todos os pacientes com doenças graves e progressivas. Inclusive, na pandemia Covid-19, a gente teve o reconhecimento da importância do cuidado paliativo como ferramenta de melhoria da assistência dos pacientes na pandemia. Então, como que a gente faz, como que a gente aplica essa abordagem? A gente efetiva essa abordagem por meio da prevenção e do alívio de sofrimentos e da identificação precoce, avaliação e tratamentos impecáveis da dor e de outros problemas, sejam eles físicos, psicossociais ou espirituais. A gente tem uma definição, que é uma definição que foi feita por um consenso, que é uma definição que foi publicada faz poucos meses, agora em 2020, que é uma definição da Associação de Cuidados Paliativos Internacionais. E foi um consenso entre especialistas de cuidados paliativos, que definiram cuidados paliativos como cuidados holísticos e ativos, de indivíduos de todas as idades, com importantes sofrimentos relacionados às condições de saúde devido às doenças graves, especialmente daqueles em fase final de vida. Tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos pacientes, familiares e seus cuidadores. As duas definições são aplicáveis, porque elas praticamente dizem a mesma coisa. A gente está falando sobre a questão do alívio de sofrimento desses pacientes, mas eu gosto muito também dessa nova versão, porque ela aplica aos cuidadores. Na verdade, o cuidado coletivo, aqui nessa definição, inclui o entorno do paciente, porque muitas vezes a família do paciente não é a família biológica, é a família que ele escolhe. E a gente tem que integrar também essas pessoas durante o cuidado. Cuidados paliativos é uma abordagem, assim como a medicina integrativa também é uma abordagem. As duas são abordagens que deveriam ser integradas, né, ao cuidado padrão oncológico. E como eu estava escutando anteriormente as palestras, assim como a medicina integrativa, o cuidado paliativo ele é baseado em princípios. Quem quiser saber melhor, são mais ou menos 9 princípios, mas eu coloquei aqui os princípios mais importantes para a gente entender. Então, acho que para a gente entender como que o cuidado paliativo deve ser integrado às doenças oncológicas, a gente tem que considerar esse princípio, que deve ser integrado desde o diagnóstico, em conjunto com as terapias modificadoras de doença, suporte e reabilitação. Não se faz cuidado paliativo sozinho, não existe
existe o cuidado ativo, oferta judicial, espiritual, e a gente não consegue cuidar desse paciente integralmente se a gente não tiver uma equipe multiprofissional que faça um trabalho multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar. A gente sempre vai cuidar do paciente, da rede social dele, do entorno dele. Cuidados paliativos têm como princípio sempre a prevenção, o alívio do sofrimento humano, e a gente tem que entender que ele afirma a vida e entende a morte como um processo natural. Quando eu falo isso, eu acho que uma das coisas mais importantes, talvez, para a gente entender a base e princípio do cuidados paliativos, que todas as medidas instituídas, elas não visam nem abreviar o processo natural de morte e nem fazer com que esse processo de morte natural seja prolongado. Então, as medidas, elas são feitas em equipe, né? Essa tomada de decisão é uma tomada de decisão compartilhada por todos os profissionais inseridos nesse cuidado. E aí, eu acho que vocês não podem sair dessa aula sem entender pelo menos isso. Se vocês não guardarem nada dessa aula, vocês precisam pelo menos entender algumas coisas. Então, cuidado paliativo ele não é um diagnóstico, né? A gente tem que, eu acho que tem bastante acadêmico, como a Maria falou, né? A gente ainda vê alguns profissionais também que estão atuando, dizendo que o paciente é paliativo. O paciente não é oncologia, o paciente não é geriatria, o paciente não é neurologia, o paciente é ele mesmo. Ele tem nome, tem uma história de vida e deve ser respeitado por isso. Então, a gente deveria parar de dizer que o paciente é paliativo. Cuidado paliativo, como princípio, não está só indicado para pacientes em fase final de vida ou em processo ativo de morte, né? O cuidado paliativo ele deve ser indicado desde o diagnóstico dos pacientes com doenças graves e progressivas. A gente não fala mais que os pacientes são terminais, né? Essa terminologia está em desuso, né? O paciente ele não termina. O que às vezes termina é a doença desse paciente, né? Então a gente fala, geralmente a gente utiliza os termos. O paciente tem doença avançada, progressiva, o paciente está em fase final de vida ou em processo ativo de morte. A gente evita expressões como não há mais nada do que fazer, sempre há o que fazer, né, por esse paciente, isso exige muito conhecimento técnico. E a gente também evita usar não devemos investir nesse paciente, né? A gente investe em bolsa de valores, a gente investe em ações, né? Esse termo investir no paciente é um termo inadequado. E também sempre lembrar que, assim como a medicina integrativa, né, os cuidados paliativos é uma abordagem centrada na pessoa, tanto o paciente, a família ou os cuidadores. Cuidado paliativo também é um trabalho sempre multidisciplinar, né, a depender da equipe, mas pode ser transdisciplinar ou interdisciplinar, realizado por uma equipe multiprofissional. E eu acho que é importante a gente dizer que dentro do trabalho do cuidado paliativo não existe hierarquia, né? O médico não está acima do enfermeiro, assim como o enfermeiro não está acima de qualquer profissional. O tratamento ele tem que ser horizontal. Isso é muito importante para que a gente efetive as ações e o plano de cuidado para esses pacientes. E aí, quando a gente conhece as primeiras coisas sobre cuidado paliativo, né, a gente fica muito apaixonado. E a gente pensa que, eu já estou há um tempo, acho que vai fazer quase 8, 9 anos que eu trabalho com cuidados paliativos, e quase toda imagem que se associa aos cuidados paliativos é a imagem, às vezes, de pegando na mão, ou acho que na descrição até dessa palestra estava sobre conforto emocional, e acho que espiritual, e a gente tem que entender que é muito mais do que isso, precisa estudar muito, né? Precisa de muita competência técnica, precisa de muita habilidade para comunicar más notícias, por exemplo. Se um paciente chega agônico para você com uma dispneia intensa, você vai precisar ter muita habilidade, né? Para fazer as dosagens corretas da medicação, enfim, para instituir um plano de cuidados que cuide desse paciente que está agônico. E precisa também de muita atitude, porque não são todos os espaços que
que os cuidados paliativos vão ser respeitados e vão ser aderidos e vão ser compreendidos como parte integrante de um cuidado de excelência para os pacientes. Os cuidados paliativos sempre enxergam o sofrimento como uma demanda de origem multidimensional e, acima de tudo, a continuidade de cuidados. E aí, vamos para a parte que é a parte mais importante, que é a gente entender sobre a trajetória de doença e onde o cuidado paliativo ele se encaixa aí no paciente oncológico. Isso é um gráfico que todo paliativista conhece, né? Pode ser até novo para algumas pessoas, mas é um gráfico que mostra para a gente como que o cuidado paliativo está integrado ao tratamento tradicional desses pacientes. Então, vocês têm a parte azul, né, que fala sobre a prevenção. Né? Um dos princípios do cuidado paliativo é que ele seja inserido desde o diagnóstico de pacientes graves. Então, o paciente acabou de ser diagnosticado, para ele deve ser ofertado todas as possibilidades de tratamento modificador de doença. Né? Então, lá no começo, às vezes, por exemplo, de um câncer de mama, o paciente não vai ter tanta necessidade sintomática, de controle de sintomas, mas físicos, né? Mas talvez ele tenha uma demanda emocional, espiritual pelo diagnóstico. Então, o cuidado paliativo, ele vai ser integrado dessa maneira. A partir do momento que a doença avança, como vocês podem perceber, o tratamento modificador de doença é a parte verde. A partir do momento que a doença avança, que é a parte cor-de-rosa, que vocês podem ver como cuidados paliativos, às vezes, vai estar mais intensificado, né, dentro do tratamento tradicional e algumas vezes menos. Mas o paciente chegando na fase final de vida, e a gente considera aí esse paciente com 6 meses mais ou menos de prognóstico, geralmente cuidados paliativos, ele atua de uma forma mais exclusiva, né? Então, para fazer esse controle, cuidar de todas as demandas de fase final de vida. Quando o paciente evolui, progride com essa doença, ele entra no processo ativo de morte. O que é o processo ativo de morte? São as manifestações clínicas mesmo de que a morte vai acontecer, né? São sinais de final de vida. E esse processo, às vezes, ele dura semanas, dura dias, horas, depende do paciente. Geralmente, cuidados paliativos, ele tem um core de conhecimentos e habilidades que são essenciais para o cuidado desse paciente e o cuidado com a família. Porque depois que esse paciente morre, o cuidado paliativos continua sendo integrado dentro do cuidado desses pacientes, principalmente de pacientes com risco complicado, de luto complicado. Então, vocês conseguem perceber o quanto cuidados paliativos ele vai se integrar menos ou mais, a depender das necessidades do paciente e da família. Esse é um artigo que é bem velhinho, mas todo paliativista ama, porque ele foi um dos primeiros artigos que evidenciou, né, o quanto os cuidados paliativos eles podem ser benéficos quando integrados ao tratamento tradicional dos pacientes com câncer. Então, dentro desse estudo, eles separaram 2 grupos, né, um grupo que recebeu cuidados paliativos integrado ao cuidado padrão e outro grupo que só recebeu o cuidado padrão. Os pacientes geralmente eram encaminhados para esse cuidado integrado 8 semanas após o diagnóstico. E o que eles encontraram? Os resultados mais importantes desse estudo são que menos pacientes do grupo que estavam em cuidados paliativos tiveram sintomas depressivos. Então, quando a gente faz uma comparação, 16% dos pacientes que estavam no grupo de cuidados paliativos tiveram sintomas depressivos em comparação ao cuidado padrão, 38%. E eu acho que o resultado mais emblemático desse estudo é o aumento da sobrevida dos pacientes que estavam no grupo de cuidados paliativos de 11,6 meses em comparação a 8,9 meses. Esse é um dos estudos que todo paliativista ama, porque ele realmente reconhece, né? Hoje a gente já tem muito mais, mas esse é um clássico de mostrar o quanto os cuidados paliativos podem ser benéficos, integrados ao cuidado padrão dos pacientes oncológicos, nesse caso, pacientes com câncer de células pequenas de pulmão e metastático também.
Outro artigo bem interessante que eu recomendo, né, que vocês façam a leitura, inclusive tudo que o Eduardo Bruera é um médico paliativista, ele é argentino, já trabalha há muitos anos no MD Anderson, e ele sempre publica sobre a integração dos cuidados paliativos junto às doenças oncológicas. E dentro desse artigo, eles falam assim, os resultados de vários estudos indicam que a integração dos cuidados paliativos no início da trajetória da doença pode resultar em melhorias na qualidade de vida, no controle dos sintomas, na satisfação do paciente e do cuidador, na compreensão da doença, porque desde o começo tem se feito, né, uma comunicação clara, compassiva, transparente sobre como que está evoluindo a doença desse paciente, melhora a qualidade nos cuidados no final de vida, né, especialmente na fase final de vida, a sobrevivência, como eu tinha mostrado no estudo anterior, e ainda os custos. Então, se a gente tem gestores assistindo essa aula, os cuidados paliativos também podem reduzir custos de cuidado. Por quê? Né? Por que reduz custo? Porque a gente começa a pensar realmente na alocação adequada de recursos, né? O cuidados paliativos, ele traz ferramentas para que a gente faça decisões mais assertivas sobre o cuidado do paciente, sobre terapias modificadoras de doença, por exemplo. Então, eu recomendo para os gestores que queiram saber um pouco mais sobre a questão de custos e como os cuidados paliativos podem reduzir os custos dentro da assistência, acompanhar o CAPC, que é o Center for Advanced Palliative Care, é americano e eles fazem muito estudo de caso em relação a custo e gestão. Então, um dos estudos de caso que eles fizeram, eles chegaram a resultados que melhora a satisfação do paciente e da família em relação ao cuidado, reduz as taxas de readmissão, reduz a utilização de unidades de terapia intensiva e pode economizar de 9% a 25% dos custos para cada internação, através de uma mistura de menor duração, por conta da tomada de decisão mais assertiva, e menor custo por dia. Eu diria até que em cuidados paliativos a gente tem um uso mais racional das medicações. Né? Geralmente os pacientes chegam com polifarmácia, isso é discutido entre a equipe, a gente consegue fazer decisões mais assertivas em relação às prescrições ou tratamentos intervencionistas. E aí, talvez vocês me perguntam assim, mas a gente vai precisar ter um especialista na equipe quando a gente queira fazer essa integração conjunta com de doenças oncológicas e cuidados paliativos? Precisa ser especialista para trabalhar com cuidados paliativos? E eu digo para vocês que não precisa ser especialista, mas precisa ter um mínimo de conhecimento. Né? Quando a gente fala que todas as pessoas da sociedade, principalmente os profissionais da saúde, precisam saber sobre cuidados paliativos, é porque a gente fala que tem níveis de cuidado paliativo, níveis de conhecimento e de prestação dessa abordagem. Quando a gente fala sobre comunidade, a gente está falando que dentro da comunidade pode ter, por exemplo, as comunidades compassivas, como foi falado pela Adriana na palestra anterior. A gente precisa promover o tema, as pessoas precisam saber que elas têm direito ao cuidado paliativo, né, diante de um diagnóstico de uma doença grave, e os voluntariados, né. A atenção primária à saúde, por exemplo, ela devia pelo menos contribuir com ações paliativas dentro das redes de atenção à saúde. E todo profissional da saúde deveria sair, no mínimo, com uma disciplina de cuidado paliativo da universidade. E a oncologia, ela se encaixa em cuidados paliativos gerais. Né? Os cuidados paliativos gerais são cuidados paliativos um pouco mais consistentes. Né? Todos os profissionais da saúde que trabalham com pacientes com doenças graves, crônicas, progressivas, como oncologistas, neurologistas, geriatras, deveriam pelo menos ter um conhecimento aí de 60 a 80 horas de cuidados paliativos. E a gente deixa aí para um nível mais secundário ou terciário de atenção, dependendo da onde esse especialista trabalha, os cuidados paliativos especializados, né, os profissionais que são especializados mesmo em cuidados paliativos.
E aí a gente tem um estudo muito bacana, porque a gente tem que entender, tá? Eu sou oncologista e eu tenho um conhecimento, pelo menos mínimo, de cuidados paliativos e eu forneço algumas ações paliativas aos meus pacientes com doenças oncológicas. Mas quando eu preciso da ajuda de um especialista em cuidados paliativos? Quando eu vou precisar realmente encaminhar esse paciente para um cuidados paliativos especializado? E aí tem esse estudo também com Bruera e com Rui, são duas pessoas que sempre fazem estudos sobre oncologia e cuidados paliativos. E eles fizeram um consenso, foi um painel Delphi entre especialistas, que consideraram alguns critérios de referência para poder referenciar, né, para poder encaminhar esses pacientes a um cuidados paliativos especializados. Então, quais são os critérios que a gente deve ter como oncologista para encaminhar esses pacientes para um especialista em cuidados paliativos? Ou quando a gente precisa, no mínimo, fazer uma interconsulta com esses especialistas em cuidados paliativos. Então, esses são os critérios, né? Sintomas físicos e emocionais graves, como dor de difícil controle, sofrimento existencial e espiritual. O paciente pede para morrer, né? A gente entende isso como sofrimento existencial. Necessidade de assistência na tomada de decisão ou no planejamento de cuidados, né? Às vezes uma interconsulta pode ajudar muito, né? Coloco sonda ou não coloco, institui medidas prolongadoras de vida, intervenções em emergências oncológicas, né? Nesses casos, eu acho que vale a pena consultar o colega que seja especialista. O paciente solicita cuidados paliativos, né? Um direito dele, solicitar um especialista em cuidados paliativos. Delírio de difícil controle, principalmente. Presença de metástases cerebrais. Presença de compressão medular ou de caldequina. E, geralmente, 3 meses após o diagnóstico de câncer avançado. A gente sabe que o acesso ao diagnóstico no Brasil ainda é difícil, então muitos pacientes já são diagnosticados com câncer avançado ou incurável. Então, esses pacientes deveriam ser encaminhados o quanto antes para uma equipe especialista em cuidados paliativos, ou deveriam ter, no mínimo, integrado ao seu cuidado, cuidados paliativos. Diagnóstico de câncer avançado, em progressão de doença, em vigência de quimioterapia de segunda linha, quando esse paciente já apresenta um câncer que é incurável. E como a gente faz essa integração, né, dos cuidados paliativos na assistência de enfermagem e oncologia? Quando a gente compara, né, a progressão das doenças oncológicas com outras doenças graves e progressivas, a gente percebe que o paciente oncológico ele tem algumas o paciente com doença oncológica ele tem algumas especificidades, né, que são importantes para a gente planejar o cuidado, para a gente pensar em como promover um cuidado de qualidade para esse paciente. Geralmente, o paciente oncológico, né, são raras as doenças que ele tem um declínio funcional mais prolongado. Quando ele começa realmente a perder funcionalidade, ele perde funcionalidade de uma vez, né? É aquele paciente que às vezes andava, né, e por conta, por exemplo, de uma internação, ou de uma infecção, ou de uma emergência oncológica, ele simplesmente volta para casa sem andar. E depois disso, todas as perdas, né, de funcionalidade vão acontecendo em pouco tempo. Então, esse paciente ele tem uma característica diferente porque ele precisa de um plano de cuidados mais dinâmico, precisa sempre estar fazendo uma avaliação, uma reavaliação de sintomas, enfim, e um planejamento dinâmico dos cuidados que vão ser integrados para esse paciente. Quais são alguns desafios específicos na oncologia, né, quando a gente quer integrar cuidados paliativos? A gente tem as emergências oncológicas, que podem acontecer com qualquer paciente desde o começo do diagnóstico, né? A gente tem, como eu disse anteriormente, quando fiz a comparação de gráficos de progressão de doença, um declínio funcional da doença e um avanço rápido, sintomas e complicações, que tem muito a ver com a doença de base desse paciente,
A gente ainda tem, além dos sintomas e complicações da doença de base, a gente tem ainda também o alívio e prevenção dos efeitos colaterais dos tratamentos que são instituídos. E a gente tem, eu diria que a gente tem uma dificuldade ainda muito grande no Brasil sobre a continuidade de cuidados, né? Muitas vezes quando esse paciente, não é todo serviço que, por exemplo, tem atenção domiciliar, que vai poder ofertar um cuidado para esse paciente em casa. Então, pensar em rede é uma coisa que a gente precisa pensar para o futuro, até por uma questão desse aumento mesmo de doenças oncológicas e dos pacientes que perdem a funcionalidade, como a gente vai cuidar dos pacientes que progridem. A comunicação, né, com os pacientes, familiares, outros profissionais e geralmente a tomada de decisão em relação às intervenções. Eu acho que tem médicos que têm profissionais, né, não são médicos, mas profissionais que são mais obstinados no tratamento, querem continuar, às vezes, com tratamentos que não trazem benefício nenhum para o paciente, e isso é um desafio para a gente tentar fazer as tomadas de decisões mais benéficas, né, que beneficiem esse paciente, que sejam melhor para ele, diante do estágio de doença que ele está. E aí, desde 2013, né, a Associação Europeia de Oncologia e a Associação Americana vem falando sobre a integração de competências e habilidades em cuidados paliativos junto aos oncologistas. Eu não quis trazer especificamente sobre a enfermagem, porque eu entendo que a enfermagem, assim como todos os profissionais, uma vez que eles conhecem a abordagem dos cuidados paliativos, eles vão aprender a trabalhar de forma multidisciplinar. Então, as competências e habilidades em cuidados paliativos são para todos os profissionais, né? Não só enfermeiros, não só médicos, não só nutricionistas. E aí eu trouxe, como eu sei que essa aula vai ficar para vocês, para as pessoas que estão inscritas, para vocês poderem consultar e a gente entender um pouquinho quais são as ações, por exemplo, paliativas que a gente faz a depender do estágio da doença que esse paciente está. Então, o que a gente faz mais ou menos desde o começo? Né? A gente tem que integrar precocemente a abordagem dos cuidados paliativos. E aí a gente tem diversas ações. E eu acho que uma das ações mais importantes que eu coloquei aí é o início da discussão sobre as diretivas antecipadas de vontade. Que a gente discutir com esse paciente como ele gostaria de ser cuidado se essa doença avança. Né? A gente promover aí um apoio para essas necessidades multidimensionais, a gente fazer a prevenção e alívio dos efeitos colaterais do tratamento, né? Quantos pacientes às vezes vão, né, ao ponto de atendimento na emergência por conta de um sintoma de efeito colateral do tratamento principal. Quando o paciente avança e a gente consegue entender que esse paciente está em fase final de vida, de doença avançada, a gente entende que o prognóstico dele talvez seja de 6 meses, ou de meses, a gente começa a fazer um cuidado mais intensificado para a pessoa, né? Não só para a doença. Então, a gente precisa sempre comunicar sobre o estágio da doença que esse paciente está. Uma das grandes funções, né? Uma das grandes habilidades e competências do cuidados paliativos nas doenças oncológicas é a comunicação, né? E comunicação precisa ser aprendida e treinada, né, comunicação de más notícias, acolhimento, né, comunicação compassiva. Então, a gente tem aí diversas ações que podem ser integradas para esse paciente com doença avançada em fase final de vida. E aí, os cuidados paliativos, né, nesse paciente que entra no processo ativo de morte é muito mais intensificado por conta das necessidades mesmo, né? O final de vida principalmente para pacientes oncológicos, é super diferente, dependendo da doença de base. Pode ser um fim de vida de uma forma serena, mas pode ser um final de vida de uma forma muito complicada, né? Que o paciente tenha sintomas e sofrimentos muito complicados para a fase final de vida, como, por exemplo, dispneia. Dispneia refratária, enfim. E aí eu trouxe para vocês a nossa querida e precursora aí dos cuidados paliativos moderna, Dame Cicely Saunders,
Para os enfermeiros que estão assistindo, ela era enfermeira, na verdade ela era quase a equipe inteira, a gente sempre brinca isso em cuidados paliativos, porque ela era enfermeira, assistente social, ela era médica também, depois ela teve uma formação em medicina, mas essa é a fotinho dela como enfermeira. E qual o papel da enfermagem? Eu acho que o papel fundamental da enfermagem é o gerenciamento e a continuidade de cuidados, né? Eu acho que a proposta, por exemplo, das enfermeiras navegadoras para pacientes com doenças oncológicas é essencial, né? Porque a enfermagem ela consegue ter esse olhar mais amplo, esse olhar de cima. E a enfermagem está 24 horas com o paciente, né? Se não é você que trabalha na clínica de oncologia, é a sua colega que está lá na atenção primária à saúde. Né? Então, assim, a enfermagem ela não deixa de prestar cuidado para esse paciente, ou é a enfermeira que está lá na emergência. Então, vai desde acolhimento, triagem, processo de enfermagem completo, né? Atenção à continuidade de cuidado, educação em saúde. Um papel fundamental da enfermagem em cuidados paliativos é desmistificar a abordagem, que é o que eu estou fazendo hoje, né? Falar um pouco sobre o que realmente é o cuidado paliativo, né, o que os termos que a gente utiliza mais, é o gerenciamento de casos e a elaboração de protocolos, de guidelines e treinamentos. E, além de tudo, é o advocacy pelos pacientes familiares, né, assim como o nome, né, cuidados paliativos vem de palio, que significa manto. Eu acho que um dos grandes papéis da enfermagem é proteger esses pacientes e familiares sempre, né, proteger inclusive das obstinações terapêuticas que a gente costuma ver na prática. E quais são os desafios que a gente tem? A gente tem uma compreensão por boa parte dos profissionais de que cuidados paliativos é somente para pacientes em fase final de vida ou que estão morrendo. Isso faz tempo que não é mais assim, né? A gente tem os princípios que dizem que deve ser inserido desde o diagnóstico. A gente tem pesquisas científicas que evidenciam os benefícios da inserção precoce do cuidado paliativo. A gente tem muitas vezes, na questão das doenças oncológicas, uma inabilidade dos profissionais de trabalhar em equipe, né, com outras especialidades, e manter a longitudinalidade informacional, que é essa comunicação entre um e outro. Eu trouxe exclusivo falar sobre comunicação entre profissionais, porque isso é um dos grandes desafios meu na prática. Um dos grandes desafios era tentar comunicar com o médico responsável do paciente, o oncologista ou cirurgião, a gente fazendo cuidados paliativos de um lado e tentando integrar esses cuidados, né, e tentando discutir como cuidar desse paciente da melhor forma. Então, esse paciente muitas vezes fica fragmentado, né, porque ele fica com um especialista de cada área e eles não se conversam. Isso é um dos grandes desafios para mim, né. Um pouco conhecimento sobre abordagem, a gente tem uma ausência ainda de disciplinas e treinamentos, a gente ainda tem profissionais que são obstinados, que às vezes instituem tratamentos modificadores de doença com paciente, às vezes, em processo ativo de morte, em fase final de vida, que não vai trazer benefício nenhum para esse paciente. Comunicação, né? A ausência de habilidades para se comunicar com o paciente, com a família ou com o entorno dele. Dificuldade de acesso às medicações essenciais, como opioides. Não é todo lugar que é fácil encontrar morfina, codeína ou metadona. Né? A gente tem, por exemplo, a morfina, ela está no RENAME, está na lista de medicações essenciais do SUS, mas você precisa fazer uma prescrição de alto custo, né? Então, é um pouco mais burocrático para a gente conseguir esse acesso à distribuição desses opioides. A gente também tem poucos serviços ainda especializados para referência. No Brasil, a gente tem 190 serviços no último Atlas, que foi o Atlas de 2019, especializados em cuidados paliativos. Então, é muito difícil referenciar esse paciente para um cuidado paliativo especializado. Por isso que também eu clamo que todos os oncologistas aqui presentes estudem cuidados paliativos e consigam promover essa abordagem integrada ao cuidado para esses pacientes, para que eles não sofram. E a gente tem a resolução nacional que foi estabelecida em 2018, mas ainda conta com poucas iniciativas do Ministério da Saúde do Governo Federal. E as considerações finais sobre a enfermagem, sobre cuidados paliativos em oncologia.
é que eu sou enfermeira e eu acredito que a nossa classe ela tem potencial. A nossa classe é a maior classe de trabalhadores da saúde, nós somos 2,1 milhão e nós somos estratégicos para a gente disseminar cuidados paliativos no sistema de saúde. Então, a gente realmente precisa desse conhecimento para a gente poder fornecer um cuidado de excelência para os nossos pacientes. Na oncologia, os enfermeiros, né, a enfermagem em geral está presente 24 horas no cuidado e pode garantir um cuidado contínuo e de excelência, né, assim como os princípios paliativistas. Já está muito bem estabelecido em literatura que a abordagem precoce, lá desde o diagnóstico junto às doenças oncológicas, é fundamental para estabelecer um cuidado de excelência e com chances de aumentar a sobrevida desses pacientes, como eu falei para vocês lá no começo da aula. O CP pode reduzir custos, principalmente quando a gente discute melhor a alocação adequada desses recursos. O papel da enfermagem é garantir um cuidado digno, de acordo com os preceitos da bioética, e ter acesso a cuidados paliativos é um direito humano, como já está muito bem estabelecido e foi estabelecido em 2014 pela Carta de Praga. Então, a gente tem discutido, a Organização Mundial da Saúde também sempre aponta que o fornecimento de cuidados paliativos é a garantia de um direito humano a esses pacientes com doenças graves e progressivas. Obrigada. Queria deixar uma mensagem para vocês, né? Continuamos com a Dame Cicely Saunders, e ela sempre diz que ao cuidar de você no momento final da vida, quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento da sua vida, e faremos de tudo que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo a morrer em paz, né, sem sintomas, tranquilo, mas também para você viver até o dia de sua morte. Então, cuidados paliativos não é só sobre morte, né? Cuidados paliativos é para você viver a sua vida da melhor forma possível, de acordo com cada situação que você está vendo. Obrigada.